Olá, bom dia. 5h54 de um domingo. É domingo. 15 de outubro de 2023. Bom dia, bom dia, bom dia, santo. Vamos lá para a palavra do dia. Começando. Naquele dia, Deus me dizia: confia. Confia e confia e confia, e a confiança nascia no coração do menino que me sorria. E que menino seria? O mesmo menino que me dizia: vamos à palavra do dia. A questão é você buscar a compreensão daquilo que uma criança pode lhe dar. Naquele tempo, o Evangelho nos diz que uma criança de 12 anos argumentava com anciãos, pessoas de conhecimento, e que certamente abriram falação. A questão a se pegar é porque gente com tanta inteligência abriria conversação com alguém assim. Poderia eu falar? Sim. Talvez porque o menino estivesse a levantar questões que os anciãos ainda não conseguiam alcançar. Assim, a luz esteve a se apresentar, sim, em cada mundo particular, para com o menino dialogar, dizendo para o menino como é que tudo isso pode se dar, e o menino saber exatamente o que falar. E por que disso eu estou a falar? Porque esse mesmo menino me disse que eu deveria uma árvore plantar. Eu até pensei, talvez eu pudesse plantar um pé de jatobá, assim como na infância era costumeiro. Eu pelo rio caminhar e ver jatobá caindo, caindo e caindo em todo lugar, e até me empanturrar com dente ali, se amarelar, esverdear. Talvez eu plantasse um pé de joá. Sim, um pé enorme que tem de frente da casa. Sim, da roça que pai esteve a morar. É porque agora ele não quer mais ficar. A questão que eu deveria perguntar para pai: qual o motivo do Senhor não gostar mais de lá ficar? Sim, porque pai é um caso à parte. Sim, pai passou por 3 fases. A primeira fase, sim, da rejeição, contada por ele mesmo. Não gostava de lá estar. A infância se apresentar. Depois, a segunda fase, sim, o que levou ele a roça a adorar. A adoração. Sim, vovô esteve a levar e dizer para ele: escolha o lugar para você aqui estar. Escolhendo ele esse lugar, passou a roça a amar, a adorar, como se fosse o próprio altar. A terceira fase. A terceira fase é a recente. Sim, pai caiu lá, dentro de casa. Disse que foi pegar, sim, uva para chupar. O mundo esteve a rodar
E ele caiu, a ponto do fêmur quebrar. E desde então, ele passou a morar na casa que ele nem mais estava a gostar. Mal ia lá. Devo eu até me falar, sim, quando eu estive lá em 2022, no início de 2022, passei lá mais de um mês. Vi pai, no dia que eu cheguei, na roça, adulei pai para ir comigo para Palmeiras, ali, uns dias ficar. Colocou 1 milhão de desculpas e só voltou lá porque havia me prometido que iria comigo o túmulo de minha irmã visitar. Já na semana que eu iria voltar, praticamente. E ali, sempre a desculpar para em Palmeiras ele nem ficar. Da última vez que eu fui, esse ano em agosto, passando lá muitos dias, tive a felicidade de passar esses dias todos com o pai. Nem na roça. Pai esteve, sim, a voltar para dormir e ficar. Ainda disse para ele: pai, aproveita, passa o final de semana. Ah, quantas desculpas. Fiquei pensando, se na árvore que o menino esteve me falando, como plantar um pé de joá, se pai não queria, mas na roça está. Ao mesmo tempo, se eu fosse plantar um pé de jatobá, olha a dificuldade. Sim, talvez nem mãe eu fosse agradar. Fiquei pensando, se eu plantasse cássia no lugar, mas o menino esteve a me falar, não sei se cássia no lugar é algo que você pode realizar. Então, eu fui caminhar, sim, sentei na praça e fiquei a observar o movimento do lugar, observando o movimento do lugar, vi uma galinha chegar. A galinha esteve a me falar que ovo de indês eu poderia virar. Eu poderia, ao mesmo tempo, pai agradar e poderia até de mãe me aproximar. A questão é que eu teria, mesmo que na granja, entrar e ser pinta, talvez frango, a capacidade que a gente tem de compreender, sim, o direito e o avesso. Você compreender que naquele momento tudo é perfeito. Sim, aos olhos de quem não conhece direito. Talvez eu levantasse a questão. Sim, se eu olhasse para um determinado lugar, saberia eu separar, sim, ovo de granja do lugar? Mas que trabalho seria esse? Sim, aquele que a galinha estava a me falar? Sim,
Assim eu poderia o direito e o avesso apresentar. Olha, quando a gente deseja falar, sim, de vida particular, a gente tem que se apresentar com as digitais. A gente não pode luva usar. A gente precisa aceitar a realidade que as digitais estão a mostrar. Assim, se no necrotério eu entrar, bem diferente da granja, eu vou saber reconhecer um parente meu, se lá eu for encontrar. Mas numa granja, que é algo assim, tão alheio ao primeiro olhar, eu não vou saber dizer se o frango esteve ou não esteve a ciscar no puleiro, aqui no puleiro, acolá. Se era a franga que costumava sair para pescar, trazendo um peixe aqui, outro peixe acolá, no primeiro olhar. Mas, em se tratando de caso particular, qualquer pessoa sabe um parente identificar. Sabe um retrato falado do parente? Não tem como a pessoa justificar. A questão é que a gente, quando se trata de caso particular, vida particular, de digital a se buscar, a gente se coloca de uma forma como se a gente estivesse alheio ao lugar. Isso não é bom nem para o direito nem para o avesso. Isso costuma pesar muito mais do que a gente costuma acreditar. Por isso, quando Deus esteve a me falar que eu precisava, sim, no necrotério entrar, para cada parente meu eu identificar e saber um retrato falado. Assim eu não iria prejudicar, nem beneficiar. Eu só iria colocar a minha digital onde a minha digital deveria estar. Assim, no banco da praça eu poderia sentar. A igreja eu poderia frequentar. No barracão eu poderia caminhar. Eu poderia até a feira encarar com as minhas digitais. Com as minhas digitais. Eu posso, se no primeiro olhar para galinhas, galos, pintos, pintas, frangos, e poder dizer, não, eu não sei separar frango de franga, pinto de pinta, não, meu olhar, isso é uma coisa. Sim, a outra coisa sou eu falar que eu não sei distinguir gema e clara. Então, em se tratando de vida particular, é impossível a gente justificar que a gente não sabe separar gema e clara. Então eu saberia separar, sim, mãe e pai do lugar, a gema e a clara. Agora, os frangos, as frangas, os galos, as galinhas, os pintos, as pintinhas, deveríamos nós, que somos peritos, sim, avaliar. E aí, perguntar,
a gema e a clara, de forma particular. Sim, frango não bota ovo. Se frango não bota ovo, certamente a gema, a clara, não vão poder dizer que frango botou ovo. Eles estariam a enganar a eles mesmos e aos outros. Todos nós sabemos que uma granja é composta de galo e galinha. Então, cada um tem a sua parte, tem o seu papel, desempenha esse papel para ovo ali se gerar, para ovo comercializar. Então, se eu falar que a granja é composta só de galinha, porque galinha ovo vai botar, eu também estou a enganar. Porque para a galinha botar, certamente o galo precisa cantar. Então, nós mesmos não podemos nos enganar. Temos que apresentar o ritual, sim, do acasalamento. Se existe o ritual do acasalamento, a gente sabe muito bem separar, colocando a clara onde a clara tem que estar. E se a clara desempenhou algum papel, nós devemos apresentar. Desta mesma forma, a gema, o papel da gema, e até levantar a questão, por que a gema não esteve mais a frequentar o lugar que até há pouco a gema costumava adorar. De uma forma onde a sensibilidade sim deve chegar. Porque a sensibilidade de quem de fato vai procurar, sim, pena no galinheiro, deve estar com a razão. Você tem que saber olhar, conhecer o movimento do lugar e ter a clareza. A gema estava ou não estava no lugar? Tem que se colocar. A partir de quando a gema deixou de frequentar? E durante a ausência da gema, o que esteve a se passar? O movimento esteve a mudar? Melhorou, piorou? Tem mais ovo, menos ovo? Mais frango, menos frango? Teve galo cantando, galo recuando, galinha chegando? Traçado se apresentando. Então, eu posso muito bem usar não só a sabedoria, como a sensibilidade para entrar em qualquer lugar, mas sempre considerando que o perito tem que ele mesmo ter a coragem dessa mesma sabedoria e dessa mesma sensibilidade usar para a verdade ele apresentar. Para essa história de fantasiar não nos prejudicar. Não existe nada bonito dentro de um lugar quando a gente vai, questão levantar. Não existe beleza. Porque ali a gente não está beleza a procurar. Se eu, no necrotério,
entrar para um parente meu identificar, eu não vou ver nada de bonito lá. Nada. Eu vou apenas encarar uma triste realidade. Colocar a minha digital com a digital do parente e lamentar. E lamentar. Não há porquê eu assim não realizar. Se eu tiver que testemunho prestar, será com a mesma clareza que eu posso enxergar uma gema e uma clara. E a casca eu saber separar. E dentro da casca saber que tem até aquela película lá. Isso eu posso realizar. E por que eu posso realizar? Porque eu pude, no banco da praça, também sentar. Eu pude admirar, sim, o que o banco da praça foi capaz de me dar. Sim, porque no banco da praça eu posso até encontrar motivos para chorar, mas também motivos para uma realidade encarar. Sim, aquela realidade que muitos podem plantar, sim, a coisa que é de uma forma particular. Puxa vida, imagine se um porco pega e eu sabendo que tem gordura demais lá, por que eu não pegar uma parte da gordura para guardar? E se eu posso uma parte da gordura guardar, isso não é motivo de eu me alegrar, mesmo sabendo que o banco da praça, muitas vezes, esteve a faltar. Sim, quando eu não tinha gordura o suficiente e precisava de uma bainha para poder saber como é que é a coisa, ali, a máquina da vida. Nós que temos entendimento de família, nós deveríamos mesmo encarar a vida com um determinado olhar. Sim, eu não posso desconsiderar, sim, uma árvore familiar. Sim, aqui o menino, Deus, esteve a me falar que eu deveria plantar o joá, o jatobá, um pé de cássia. O bom mesmo é a gente trazer o entendimento de que, independente, sim, do nome da árvore familiar, joá ou jatobá, eu preciso a realidade da árvore encarar. E de todo jeito, compreender que eu não posso deixar
a árvore familiar tombar sem eu não me apresentar? Imagine, eu ali, se com o entendimento do Jatobá, o mesmo entendimento que eu trouxe para João Batista, quando eu diz para ele que ele era aquele pé de Jatobá, o pé de Jatobá da infância de Cássia. Imagine ali eu vendo o pé de Jatobá, ali murchar, as folhas caindo, os frutos pecando, tudo ali se desgastando e eu nada realizando. Como é que eu posso falar que João Batista eu estive amando? Adorando, levando, idolatrando, sim, muitas vezes fazemos isso, de forma natural, com o nosso querer, com o nosso bem-querer. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Se fui capaz de amar João Batista ao ponto de comparar João Batista a algo tão particular como o pé de Jatobá, como é que eu posso simplesmente virar o avesso para o direito e eu nem sequer querer olhar? Isso não. E se eu posso pegar o pé de Joá, ali na roça, onde tantas vezes eu estive, onde meus filhos estiveram a frequentar, como é que eu posso simplesmente desconsiderar, trazendo o entendimento de uma árvore linda? E aí eu poderia colocar o apóstolo Paulo, sendo esse pé de Joá, já que ele quis me dar um entendimento particular de paternidade, e eu desconsiderar tudo aquilo que aquele pé de Joá esteve a me ofertar quando trouxe os meus filhos para ele cuidar, me dizendo: eu estive a errar, desconsiderei a sua dor familiar, as dificuldades de filhos, criar, tudo aquilo dentro de um ambiente tão particular, me deram uma chance de eu poder, os meus erros, eu consertar. E eu posso até avô virar, se você assim me deixar. Como é que eu posso? Eu posso entrar na cidade considerando a minha realidade. Me lembrar de todas as vezes que João Batista me levou naquele lugar para com a família estar amando a minha realidade, a minha vida, a minha verdade. Não foi nenhuma, nem duas. Nem contei quantas vezes o profeta João Batista esteve lá a me chamar: vamos compartilhar a vida. Eu sou capaz de lhe levar e criar um caminho seguro. Ainda que aquelas pessoas estivessem lá de uma maneira difícil de olhar, mas ele sempre esteve a me falar que ele podia o meu coração acalmar. Também posso, na roça, estar. Não matei em nenhum momento o pé de Joá. Não estive a apedrejar, a desconsiderar. Não joguei óleo queimado.
para prejudicar. Sempre soube separar a importância de um pé de joá, de tudo mais que existia no lugar. Então eu posso ali estar. O resto, o resto, em mim não vai pesar. O divino sempre esteve a me falar. Olhe para a realidade e aceite com a realidade estar. Olha, a minha realidade de cunho particular pode me desagradar ou desagradar qualquer um. Mas agradar ou desagradar não muda. Não muda a realidade. O meu sangue, que aqui está, eu não posso mudar. Eu posso até derramar, mas não mudar. Eu posso doar, mas não posso mudar. Eu posso até querer que o sangue venha coalhar, e isso eu até posso realizar. E ainda assim, será o mesmo sangue que vai me identificar. Eu nunca vou rasgar a certidão de nascimento. Não tem por que não mudar uma nova identidade eu desejar. Isso eu jamais. Eu posso dizer que Maria é de Cássia, Maria de Cássia. Mas eu continuo sendo Cássia. E Maria continua sendo de Cássia. Quando essa história esteve a começar, quando os infames quiseram o meu nome mudar, sim, porque o nosso nome é aquele que a gente costuma assinar, que é a nossa cara, que a gente vai enxergar, a gente lá, naquela grafia pequena. Sempre assinei Cássia Franco. Nunca assinei diferente. Nunca, nunca, nunca. De repente alguém chega, diz para eu mudar e colocar Cássia Maria. Eu nunca fui Cássia Maria. Aquilo em mim jamais existiria. Mas compreendendo o entendimento de Maria, pronto. Ah, Cássia Maria, tá certo. Maria de mim. Comecei a dizer assim, então você é Maria de mim. Ah! E quando eu comecei a ser Maria de mim, tá dizendo esse entendimento assim para mim, tá certo. Não querem que eu seja Cássia Franco, então você é Maria de mim. Acho que não vai dar coisa boa nisso aí, não. Quando eu começar de fato falar. Ah, Maria de Cássia, presta atenção. De ser burra, Maria de Cássia. Assim eu tracei o domínio de mim. Para aqueles infames miseráveis, não determinar que nome eu devo possuir. Ah, isso foi excelente para mim. Porque eu possuo a minha vida dentro de mim. E se eu possuo a minha vida dentro de mim,
Porque eu vou me preocupar se o meu corpo cair ou se deixar de cair. Isso não vai tirar de mim o que eu construí, não. O corpo não vale mais do que o meu existir. Nunca vai valer. Portanto, independente do que está por vir, eu não me apego à panelinha aqui. Se eu me apegasse à panelinha aqui, eu nem estaria aqui. Imagine se eu fosse me apegar à panelinha. Não me apega à panelinha, não. Olha, quando eu fazia cursinho, pré-vestibular, sim, fiz um tempo, conheci uma senhora. E ela já era bem senhora, tinha mais de 60. E ela passou a sentar ali do meu lado. Era eu e outra menina do interior. E ela sempre contava casos, coisas assim, coisas de pessoas assim, que tem um pensamento assim, coisa do interior. E ela dizia que adorava panela de barro. Eu ia para o interior e mãe comprava as panelinhas de barro, pequenininhas, bonitas, para eu trazer para ela, para apresentá-la. Imagine, eu ser apenas uma panelinha daquela. Que graça teria eu ser uma panelinha? E ficar apegada, se cair vai quebrar. Eu não trouxe uma panelinha, não. Mas de uma panelinha para aquela senhora. Então, se eu posso ter vida de cunho particular, eu posso fogo na panela atear. Sim, porque sabe como é que é? Para o barro fortificar. Então, entre ser panela e ser fogo, eu prefiro o menino Deus escutar. Deixa o fogo se alastrar. Deixa o fogo queimar, 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 queimar. E não vai se preocupar com a panelinha que você será. Sim, porque é assim. Quando você compreende mesmo a mente de qualquer gente, você pode ser até uma panela quente, sem deixar de ser semente de gente. Eu posso ser até uma panela quente, se me lembrando daquela senhora. Eu posso 100%, 100% confiar no menino Deus. Colete à prova de bala, eu jamais iria usar. Eu jamais iria de identidade trocar. Eu jamais iria querer mesmo sumir do mapa ou em outra casa estar. Jamais. Acredito que Deus e Deus, um caminho para mim esteve a traçar. E eu estive o tempo todo a aceitar. Já que eu nunca tive medo. Nunca tive medo
de gravar. Nunca tive medo de escrever aquilo que eu estive a buscar. Nunca tive medo de nenhum livro juntar. Se eu quisesse mesmo contratar a segurança de que, em particular, eu mesmo iria trabalhar para ser rica. Além do mais, trabalhei um bocado, poderia até rica ficar. Imagino com a obra que os infames estiveram de fato a me empanturrar para eu ser escrava nesse lugar. Imagina. Isso não quer dizer que eu não possa mesmo aceitar aquilo que a humanidade, na sua melhor parte, pode me dar. Eu posso aceitar. Mas é sem me tirar o direito da minha vida, administrar e ter liberdade de caminhar. Sem me tirar. Eu posso qualquer coisa aceitar dentro dos limites da sensibilidade, da minha triste realidade. Assim nós podemos caminhar com a nossa verdade. O Divino me pediu para deixar aqui esse à parte. Bom dia, bom dia, bom dia e obrigada. E se é para reverberar, que seja conforme o bom Deus sempre esteve a me falar. Não devemos, de fato, colocar corpo no altar. É outra coisa que você coloca lá. A semente que eu estive a criar para a sua vida, eu preservo.